Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje é quarta-feira, 26 de abril de 2023 e está começando agora mais um episódio do seu podcast Ecológica. Cidades inteligentes e sustentáveis, tecnologias inovadoras para enfrentar os desafios urbanos. Esse é o 8º episódio da 3ª temporada. Eu falo sobre cidades inteligentes e sustentáveis no quadro Enciclopédia Ambiental. E vamos ao episódio de hoje. Enciclopédia Ambiental, um quadro que elucida processos, fenômenos, tudo que se refere à temática socioambiental. Com um mundo cada vez mais urbanizado, a criação de cidades inteligentes e sustentáveis se torna uma necessidade cada vez mais premente. Estima-se que em 2050 cerca de 70% da população mundial viverá em áreas urbanas. O desafio é como garantir o bem-estar da população e a proteção do meio ambiente em um contexto de urbanização acelerada. E é aqui que entram as cidades inteligentes e sustentáveis. Uma cidade inteligente é aquela que utiliza tecnologia para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes e otimizar o uso dos recursos naturais como água e energia. Já uma cidade sustentável é aquela que equilibra o progresso econômico com a proteção do meio ambiente, garantindo o bem-estar das gerações presentes e futuras. Uma cidade inteligente e sustentável é, portanto, aquela que utiliza tecnologias e soluções sustentáveis para atender às necessidades da população e do meio ambiente. A ideia de cidade inteligente, Smart City em inglês, tem suas raízes no conceito de desenvolvimento sustentável, que surgiu na década de 1980 como respostas aos problemas ambientais e sociais decorrentes do crescimento urbano acelerado. A ideia de uma cidade sustentável implica em um modelo de desenvolvimento que considera a proteção ambiental, o bem-estar social e o progresso econômico como fatores igualmente importantes. Com o avanço da tecnologia e a crescente necessidade de resolver os desafios enfrentados pelas cidades modernas, a ideia de cidade inteligente ganhou força. O conceito de cidade inteligente surgiu na década de 1990, com o objetivo de criar cidades mais eficientes, seguras e sustentáveis através do uso de tecnologias inovadoras. A origem do termo cidade inteligente é atribuída a um grupo de pesquisadores do MIT, nos Estados Unidos. Em um artigo de 1991, eles descreveram uma cidade inteligente como um sistema de comunicação de dados integrados que permite a interação entre diferentes setores da cidade, como transporte, segurança, energia e meio ambiente. Desde então, o conceito de cidade inteligente tem evoluído e ampliado sua abrangência, incluindo aspectos como a participação cidadã, a sustentabilidade ambiental, a economia circular e a qualidade de vida. O objetivo final é criar cidades que sejam mais eficientes, sustentáveis e inclusivas, capazes de oferecer um ambiente de vida saudável e próspero para os seus habitantes. Agora, listo algumas soluções e tecnologias que podem ser implementadas para criar, para construir cidades mais inteligentes e sustentáveis. No âmbito da energia, nós temos a energia renovável. Uma cidade inteligente e sustentável deve ter uma matriz energética limpa e renovável. E isso pode ser alcançado por meio da instalação de painéis solares em edifícios, turbinas eólicas em áreas verdes e sistemas de energia geotérmica. Ao produzir energia renovável localmente, a cidade pode reduzir sua dependência de fontes de energia não renovável e reduzir suas emissões de gases do efeito estufa. No âmbito dos transportes, que é uma das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa em áreas urbanas, a solução é promover um transporte sustentável, que pode ser alcançado por meio de políticas públicas que incentivem o uso de bicicletas, carros elétricos e transporte público eficiente, transporte público também elétrico. Além disso, as cidades podem investir em infraestrutura para pedestres e ciclistas, como ciclovias, calçadas amplas e arborizadas, dentre outros. No quesito gerenciamento de resíduos, uma cidade inteligente e sustentável deve ter um sistema eficiente de gerenciamento de resíduos e
pode ser alcançado por meio de uma coleta seletiva, por meio de reciclagem de materiais e da compostagem de resíduos orgânicos. Além disso, as cidades podem incentivar a redução do consumo de plásticos e de outros materiais descartáveis. Outro ponto importante é ter uma arquitetura sustentável, ou seja, é a cidade incentivar e investir em arquitetura sustentável, em projetos de prédios, de edifícios sustentáveis. O que seria isso? Seria adotar até um padrão, um padrão de construção e de projetos de edifícios e de prédios na cidade. E qual seria esse padrão? Seria, então, projetar prédios e edifícios que irão maximizar a eficiência energética, por exemplo, como? Aproveitando ao máximo a luz solar, Então, deixando para acender as lâmpadas muito tardiamente, por ser tipos de prédio onde tem uma incidência da luz solar muito forte. Então, pode ser através também desse incentivo da arquitetura sustentável, para projetar prédios mais sustentáveis, que utilizem também materiais sustentáveis na sua construção, como madeira certificada, por exemplo, e que incorpore também tecnologias sustentáveis, como sistema de captação de água da chuva, painéis solares, dentre outros. E isso poderia ser um padrão de construção da cidade, de todos os prédios públicos e até mesmo os particulares, edifícios comerciais e residenciais, seguir esse padrão de sustentabilidade no seu projeto, na sua confecção, no seu desenho. Enfim, é necessária a existência e o investimento de tecnologias inteligentes para que se construa uma cidade inteligente e sustentável, uma vez que a tecnologia desempenha um papel fundamental na criação dessas cidades, inteligentes e sustentáveis. Por exemplo, sensores e sistemas de monitoramento podem ser utilizados para gerenciar a iluminação pública, reduzindo assim o consumo de energia. Os sistemas de transporte também podem ser aprimorados com tecnologias inteligentes, como aplicativos de transporte compartilhado e sistema de gerenciamento de tráfego, que reduz congestionamento e, consequentemente, emissões de poluentes. Além disso, a coleta e o gerenciamento de resíduos também podem ser aprimorados com tecnologias inteligentes, como, por exemplo, com sensores em lixeiras que alertam quando estão cheias, sistema de coleta seletiva e a utilização de processos de reciclagem avançados. A tecnologia também pode ser utilizada para monitorar a qualidade do ar, da água e do solo, alertando as autoridades para possíveis problemas e permitindo uma resposta assim mais rápida e eficiente. Por fim, a tecnologia também pode ser usada para promover a participação cidadã, por meio de aplicativos e plataformas digitais que permitem que os moradores das cidades interajam e compartilhem informações sobre questões ambientais e sustentáveis. No entanto, embora cidades inteligentes e sustentáveis possam trazer muitos benefícios, sua implementação também apresenta desafios. Um dos grandes e dos principais desafios é a necessidade de investimento financeiro em tecnologias e infraestrutura, o que pode ser um grande obstáculo para cidades com recursos limitados e até aquelas cidades onde consegue recursos mais facilmente, não tem recursos tão limitado assim, esse pode ser um obstáculo até decisivo, inclusive. Além disso, a implementação de tecnologias inteligentes requer habilidades técnicas específicas e avançadas, o que pode ser um desafio para cidades com poucos recursos humanos qualificados. Outro desafio é a necessidade de envolver a comunidade na transição para cidades inteligentes e sustentáveis. Os moradores precisam estar dispostos a adotar novas práticas e novos comportamentos, como o uso de transporte compartilhado ou a separação adequada de resíduos, por exemplo. Por fim, é importante garantir que as cidades inteligentes e sustentáveis sejam inclusivas e equitativas, de forma que todos os cidadãos possam se beneficiar das tecnologias e serviços disponíveis, o que significa que é necessário garantir que toda a população tenha acesso às tecnologias, o que significa que toda a população precisará, por exemplo, de ter acesso à internet e a dispositivos que a conecte com a rede, ou seja, mais investimento nessas áreas, o que pode ser um outro desafio para a construção de uma cidade inteligente e sustentável, uma vez que já haverá demandas de investimento em outras áreas, como saneamento básico, transporte público e mobilidade urbana, saúde, educação, segurança, dentre outras. Em suma, as cidades inteligentes e sustentáveis representam uma solução importante para os desafios ambientais e sociais que enfrentamos atualmente.
Essas cidades, elas podem ajudar a reduzir o consumo de energia, melhorar a qualidade do ar e da água, gerenciar melhor os resíduos e promover a participação cidadã. No entanto, a implementação dessas cidades apresenta desafios significativos, que precisam ser superados por meio de investimento em tecnologia e infraestrutura, habilidades técnicas avançadas e uma forte colaboração com a comunidade. Com o comprometimento e envolvimento de todos, podemos construir cidades inteligentes e sustentáveis que irão beneficiar todos os cidadãos e promover um futuro mais sustentáveis. Mas os desafios, eles existem, estão aí e precisamos ser realistas e coerentes com eles e enfrentá-los e vencê-los para que essa realidade seja possível. É isso, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Eu agradeço a vocês por terem ouvido, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.